Olá, hoje eu vou te mostrar 10 pirâmides que não estão no Egito. Veremos seus significados e simbolismos do mundo antigo, e que hoje são grandes pontos turísticos. Vamos nessa? A Pirâmide do Sol no México é uma das estruturas mais impressionantes do mundo. Construída por volta de 200 d.C., essa pirâmide é uma das maiores do mundo, com aproximadamente 65 metros de altura e uma base de 225 metros de largura. Seu nome foi dado pelos astecas quando descobriram a cidade em ruínas séculos depois, mas sua função original ainda é um mistério. Muitos arqueólogos acreditam que a pirâmide tinha um propósito religioso, possivelmente dedicada a um deus solar ou usada para rituais importantes. A construção foi feita com milhões de toneladas de pedras e argamassa, sem o uso de tecnologia moderna ou até mesmo de animais de carga. O mais impressionante é que sua estrutura se alinha com fenômenos astronômicos, como o nascer e o pôr do sol durante os solstícios, o que sugere que os teotihuacanos tinham um profundo conhecimento sobre astronomia. O interior da Pirâmide do Sol esconde muitos segredos. Durante escavações, arqueólogos encontraram túneis subterrâneos que levam a uma câmara secreta abaixo da estrutura. Alguns acreditam que esse espaço poderia ter sido usado para cerimônias ou até mesmo como uma tumba sagrada. Além disso, foram descobertos objetos de jade, ossos de animais sacrificados e até restos humanos, o que reforça a ideia de que a pirâmide era um local de grande importância espiritual. A Zigurate de Ur é uma pirâmide da antiga Mesopotâmia, localizado na cidade de Ur, no atual Iraque. Construído por volta de 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu, esse zigurate era um templo dedicado ao deus lunar Nana, Toulsin, a divindade protetora da cidade. Feito de tijolos de barro cozido, ele possuía uma estrutura maciça em camadas, com terraços que levavam ao topo, onde se acreditava estar o santuário principal. Os zigurates eram essenciais na religião mesopotâmica, funcionando como centros espirituais e administrativos. Diferente das pirâmides egípcias, que eram tumbas, os zigurates eram templos usados para conectar os deuses ao mundo humano. O zigurate de Ur era imponente, com uma base de aproximadamente 64 metros de comprimento por 45 metros de largura e uma altura estimada de 30 metros. Ele tinha 3 níveis, acessíveis por 3 grandes escadarias frontais que convergiam para um terraço intermediário. O topo provavelmente abrigava um santuário onde apenas sacerdotes e elite tinham acesso, reforçando a ideia de que os zigurates eram espaços sagrados exclusivos. Os mesopotâmicos acreditavam que essas estruturas permitiam a comunicação direta com os deuses, tornando-as um ponto central para rituais, oferendas e celebrações religiosas. A Pirâmide de Caio Sestio é uma das construções mais curiosas da Roma Antiga, localizada na cidade de Roma, Itália. Construída entre 18 e 12 a.C., essa pirâmide foi erguida como um mausoléu para o magistrado e sacerdote romano Caio Sestio. Diferente das pirâmides egípcias, que eram feitas de pedra maciça e serviam para sepultar faraós, essa pirâmide romana foi construída com uma estrutura de tijolos revestidos de mármore branco e projetada para abrigar apenas uma câmara funerária interna. Com aproximadamente 36 metros de altura e 30 metros de largura na base, a Pirâmide de Caio Sestio é um exemplo raro da influência egípcia na arquitetura romana, refletindo o fascínio de Roma pela cultura do Egito após a conquista do país por Otávio Augusto. O interior da pirâmide contém uma câmara funerária de 6 metros de altura e 4 metros de largura, onde originalmente ficava o sarcófago de Caio Sestio. As paredes da câmara eram decoradas com afrescos minimalistas, mas a maior parte da decoração original foi perdida ao longo dos séculos. Diferente das pirâmides egípcias, que possuíam passagens complexas e armadilhas para proteger os túmulos, essa pirâmide era mais simples, com um único espaço selado para evitar saques. No entanto, como muitas tumbas romanas, ela foi violada na antiguidade, e os restos de Caio Sestio desapareceram. O Templo de Borobudur é o maior e mais impressionante templo budista do mundo, localizado na ilha de Java, Indonésia. Construído entre os séculos VIII e IX pelo reino de Sailendra, Borobudur é uma gigantesca estrutura piramidal que combina elementos da arquitetura budista e javanesa, refletindo uma profunda conexão entre espiritualidade e natureza.
Feito com mais de 2 milhões de blocos de pedra vulcânica, o templo tem uma base quadrada de aproximadamente 123 metros de cada lado e uma altura original de cerca de 42 metros, embora tenha sido levemente reduzida devido à erosão. Sua estrutura consiste em 9 plataformas, sendo as 6 inferiores quadradas e as 3 superiores circulares, formando uma mandala tridimensional que representa o caminho para a iluminação no budismo Mahayana. O templo é coberto por um total de 2.672 painéis em relevo esculpidos nas pedras, formando a maior coleção de esculturas budistas do mundo. Essas imagens narram a vida de Siddhartha Gautama, o Buda, e ensinam princípios do Dharma. Além disso, há 504 estátuas de Buda espalhadas pelo templo, incluindo 72 dentro de estupas perfuradas em forma de sino nas plataformas superiores. No topo, há uma grande estupa central, simbolizando o estado supremo de iluminação. O design de Borobudur reflete a cosmologia budista, representando os 3 níveis de existência: Kamadhatu, mundo do desejo; Rupadhatu, mundo da forma; e Arupadhatu, mundo sem forma. Para os devotos, a jornada espiritual envolvia subir cada nível da estrutura, contemplando os ensinamentos gravados nas pedras até alcançar o topo, simbolizando o Nirvana. A Huaca Pucllana é um impressionante complexo arqueológico da cultura Lima, localizado no coração de Miraflores, Lima, Peru. Construído entre 200 e 700 d.C., esse enorme templo piramidal foi um importante centro cerimonial e administrativo da civilização Lima, que floresceu na costa central do Peru antes da ascensão dos Vari, e posteriormente, dos Incas. A estrutura foi feita inteiramente de adobe, pequenos tijolos de barro seco ao sol, organizados verticalmente em uma técnica conhecida como livro aberto, que ajudou a pirâmide a resistir a terremotos por séculos. Com cerca de 25 metros de altura, o Huaca Pucllana possuía diversas plataformas e recintos que eram usados para rituais religiosos, sacrifícios e atividades administrativas. O Huaca Pucllana ficou esquecida e foi parcialmente coberta por areia e urbanização. Hoje, o sítio abriga um museu e até um famoso restaurante que proporciona uma experiência única ao lado das ruínas. A Pirâmide da Lua é uma das estruturas mais impressionantes da antiga cidade de Teotihuacan, localizada no atual México. Construída entre 100 e 450 d.C., essa pirâmide é a segunda maior de Teotihuacan, ficando atrás apenas da Pirâmide do Sol. Com cerca de 43 metros de altura, sua base mede aproximadamente 130 por 156 metros, e sua construção foi feita de pedra, argamassa e tijolos de adobe. A pirâmide está situada no extremo norte da Avenida dos Mortos, a principal via da cidade, e está alinhada com o Cerro Gordo, uma montanha que servia como referência sagrada para os habitantes da época. Acredita-se que a Pirâmide da Lua tenha sido usada para cerimônias religiosas e sacrifícios humanos. Escavações revelaram que a pirâmide foi construída em várias fases, sendo que a estrutura original era bem menor, mas foi expandida ao longo dos séculos para se tornar o grande monumento que vemos hoje. O Luxor Las Vegas é um dos cassinos e hotéis mais impressionantes da famosa Las Vegas Strip, nos Estados Unidos. Inaugurado em 1993, o hotel tem um design inspirado no Egito Antigo, sendo construído em forma de pirâmide de vidro negro com cerca de 106 metros de altura. No momento de sua inauguração, era a estrutura piramidal mais alta do mundo e continua sendo uma das mais impressionantes da cidade. O Luxor possui aproximadamente 4.400 quartos, além de um enorme cassino, oferecendo uma experiência de luxo e entretenimento para seus visitantes. Além disso, no topo da pirâmide, há um feixe de luz extremamente poderoso chamado Luxor Sky Beam, considerado o mais forte do mundo, podendo ser visto até do espaço. O interior do Luxor é igualmente impressionante. No átrio central, os visitantes podem ver grandes réplicas de monumentos egípcios, como esfinges, obeliscos e estátuas de faraós, criando uma atmosfera temática única. Além do cassino, o hotel abriga uma grande variedade de restaurantes, lojas e espaços de entretenimento. Shows famosos já passaram por lá, incluindo produções do Cirque du Soleil, espetáculos de ilusionismo e eventos de música ao vivo.
O monumento de Yonaguni é uma misteriosa formação subaquática localizada perto da ilha de Yonaguni, no arquipélago de Ryukyu, Japão. Descoberto em 1986 pelo mergulhador Kihachiro Aratake, esse impressionante conjunto de estruturas rochosas submersas está a aproximadamente 25 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Com enormes plataformas, terraços escalonados e superfícies geométricas que lembram construções antigas, o local gerou intensos debates sobre sua origem: seria uma formação natural ou os restos de uma civilização perdida? A estrutura principal do monumento, conhecida como Ruínas de Yonaguni, possui cerca de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 10 metros de altura, com degraus simétricos e possíveis passagens que lembram corredores e praças. Algumas das formações mais intrigantes incluem o que parece ser uma pirâmide em degraus, uma possível escadaria esculpida na rocha e até mesmo marcas que lembram símbolos gravados. A Pirâmide de El Castillo, também conhecido como Pirâmide de Kukulcán, é uma das mais emblemáticas estruturas da antiga cidade maia de Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, México. Esta pirâmide foi construída entre os séculos IX e XII e servia como um templo dedicado a Kukulcán, a serpente emplumada, uma das deidades mais importantes da cultura maia. A pirâmide é um exemplo impressionante da sofisticação arquitetônica dos maias e possui uma simetria e um simbolismo que refletem seu profundo conhecimento sobre astronomia, religião e matemática. El Castillo tem uma base quadrada de aproximadamente 55 metros de cada lado e uma altura de 24 metros, o que, com os degraus, chega a cerca de 30 metros. A pirâmide é composta por 9 plataformas, e cada uma delas representa um aspecto dos ciclos astronômicos maias. A construção foi projetada para ser um símbolo da relação entre o mundo terrestre e o celestial, refletindo a conexão espiritual entre os maias e seus deuses. Além disso, El Castillo é famoso pela incrível precisão com que se alinha aos solstícios. Durante o equinócio de primavera e outono, um fenômeno visual ocorre quando a luz do sol projeta uma sombra na escada principal, criando a ilusão de uma serpente descendo pela pirâmide. Esse fenômeno é associado a Kukulcán, que, segundo a mitologia maia, descia ao mundo dos mortais nesse período. O Templo Prang de Phimai é um magnífico complexo arquitetônico localizado em Phimai, na província de Nakhon Ratchasima, na Tailândia. Este templo foi construído no final do século XI ou início do século XII, durante o reinado do Reino Khmer, quando a região fazia parte do Império Khmer, sob a influência da poderosa cidade de Angkor. O Templo de Prang é um dos principais exemplos da arquitetura Khmer fora do território do Camboja e é considerado um dos mais importantes e bem preservados templos da Tailândia. O templo é uma representação impressionante do estilo arquitetônico Khmer, caracterizado pelo uso de arenito e grandes pilares de pedra, com uma disposição que segue os princípios do hinduísmo, dedicando-se ao deus Shiva. A estrutura principal do templo é uma grande torre central, Prang, que se ergue no centro de um pátio cercado por galerias e pequenos templos. A torre central, que se assemelha a uma pirâmide, tem várias camadas e simboliza o Monte Meru, a montanha sagrada na mitologia hindu, considerada o centro do universo. A planta do templo segue o estilo típico dos templos Khmer, com um layout simétrico e um complexo sistema de galerias e portas. Qual dessas pirâmides mais te impressionou? Conta pra gente nos comentários. Espero que você tenha gostado. Deixe o like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!